total liberdade neste lugar. Então, que como nós louvamos, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que eu diminua, que eu seja apenas, Senhor Deus, um instrumento em tuas mãos. Já podemos ouvir a tua voz, desde os louvores entoados, da liturgia, da nossa igreja, da palavra linda, mas queremos muito mais de ti. Incendeia-se, incendeia este lugar, incendeia nós, prepara os nossos corações, Deus, que nossos corações e nossas mentes estejam preparadas para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, que elas estejam cativas a ti, Deus. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados? Amém. Para mim sempre é um grande privilégio, uma grande oportunidade de estar aqui para, como oramos, ser um instrumento na mão do Senhor. Por isso eu agradeço ao pastor por essa oportunidade e quero aproveitar também para louvar e glorificar o Senhor pela vida dos pastores dessa igreja, porque hoje, como o segundo domingo de junho, é o dia em que comemoramos o Dia do Pastor. Amém? Amém. Diante do texto lido que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 34, nós vamos aqui expor esse sermão baseado nesse texto de Mateus. Quantas vezes, irmãos e irmãs, eu ou você deixamos de dormir à noite, ansiosos, ansiosas, preocupados ou preocupadas com o dia de amanhã? Talvez alguém aqui nem dormiu essa noite que passou, preocupado ou ansioso por algo que podia acontecer ou não no dia de hoje. Todos nós, tanto eu como você, conhecemos alguém ansioso e pudemos até mesmo hoje ter nos encontrado com essa pessoa ansiosa ou ansioso, porque cada um de nós, todos nós, certamente hoje, até chegarmos aqui ao culto, olhando no espelho. A ansiedade, ela é uma coisa que permeia toda a história da humanidade. A ansiedade, ela não escolhe a idade, a ansiedade, ela não escolhe a classe social, a ansiedade não escolhe sequer a espiritualidade. A ansiedade, ela simplesmente invade, aperta e domina. Tornou-se o mal do século que a gente vive. Para vocês terem ideia, o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo e o segundo país mais depressivo. E quando a gente olha esse cenário de ansiedade e depressão no mundo em que a gente vive, a gente se questiona, eu pergunto, você se pergunta: há esperança para a ansiedade? Há esperança para a depressão que a gente se encontra? E a resposta é sim, irmãos. Há esperança. E ela está revelada nas verdades eternas de Cristo Jesus em sua palavra e principalmente nesse texto em que vamos expor. O contexto desse texto é lá no Sermão do Monte, quando Jesus acabara de ensinar aos discípulos a oração sacerdotal. Depois ele fala sobre jejum. O cenário é esse. E aí ele introduz o texto de Mateus 6, no versículo 25, como por isso. Veja que esse por isso que ele inicia o versículo 24, ele está conectando com algo que vem antecedente, com algo que era anterior a esse texto. O por isso desse texto está ligando o texto que nós lemos com o texto anterior, em que Jesus, ao falar com o seu discípulo, ele vai expor a raiz, a fonte da minha preocupação, da sua preocupação, da minha ansiedade e da sua ansiedade. No texto anterior, do versículo 19 a 24,
4, Jesus vai dizer para mim e para você qual é a fonte da nossa ansiedade e da nossa preocupação. Ele vai dizer nos versículos anteriores que a fonte da minha ansiedade, da sua ansiedade, das nossas preocupações é um coração dividido. É um coração incrédulo, porque ele vai dizer que nós não podemos ter dois tesouros, nós não podemos ter dois olhos e nós não podemos ter dois senhores. Esse texto antecede o início desse por isso. Então, primeiro Jesus revela para mim e para você a fundo da nossa ansiedade, que é a nossa incredulidade. É não ter a capacidade plena e genuína de confiar totalmente em Cristo Jesus. Vivemos uma vida dividida, uma vida dicotômica entre dois tesouros, dois olhares e dois senhores. Jesus, ao apresentar a raiz da ansiedade, que é um coração dividido, incapaz de confiar plenamente em Deus, ele apresenta nesse texto anterior dois estilos de vida que são incoerentes. Não podem existir os dois ao mesmo tempo. São inconciliáveis, são excludentes, que é dois tesouros, dois tipos de olhares e dois senhores. Assim, Jesus, após expor isso aqui, a fonte da ansiedade, Jesus vai começar a revelar, a partir do versículo 25 a 34, aquilo que é o tema desse sermão, a anatomia da ansiedade, onde ele vai dar o diagnóstico da ansiedade e no fim do texto ele vai dizer um antídoto para vencermos a ansiedade, um antídoto de uma vida ansiosa. E a primeira coisa que Jesus revela para mim e para você nesse texto, encontra-se no versículo 25, quando ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Veja que a primeira coisa que Deus, que Cristo Jesus vai revelar sobre a ansiedade, quando ele vai fazer na anatomia, nesse primeiro versículo não está explícito. O que Deus revela, em primeiro lugar aqui, por intermédio de Cristo, sobre a ansiedade, está dentro do texto, está implícito em texto e está ligado à palavra ansiosa, a palavra preocupada na sua origem grega. Mas antes de explicar para vocês aquilo que Jesus revela, uma primeira característica da anatomia da ansiedade, que ele vai dizer para mim e para você implicitamente que a ansiedade ela é destrutiva. Primeira coisa que Cristo revela para mim e para você nesse primeiro versículo é que a ansiedade ela é destrutiva. Agora vale salientar para vocês e precisamos entender primeiramente que Jesus não está recomendando para mim e para você uma vida desplicente. Nós somos complacentes com aquilo que está nos preocupando. Não é viver nesse espelho e dizer: o amanhã nos pertence, não vou fazer a minha parte. Está desempregado, tem que faltar o currículo, tem que entregar o currículo, tem que ir atrás. Não é: eu não vou ficar ansioso nem preocupado. É a preocupação que a gente denomina como uma boa preocupação. É a preocupação que vai gerar nossa iniciativa de buscar aquilo que é sobre nossa responsabilidade. A preocupação que Deus está exortando aqui é a preocupação negativa, a preocupação que gera medo, que paralisa, que impede você de viver a vida que Deus quer que você viva. O que Jesus está proibindo aqui é o temor ansioso, é o temor doentio, a preocupação que é capaz de eliminar toda a sua vontade de viver o hoje. É isso que Jesus está alertando. E como eu disse para você, esta primeira anatomia de que a ansiedade era destrutiva, ela está ligada à palavra grega ansiedade, que é merimna. Se você for estudar o significado dessa palavra grega, por isso que a ansiedade ser destrutiva não está explícita no texto, ela está implícita no sentido, no significado, na característica da palavra grega merimna. Ela significa rasgar, ela significa estrangular. É como se eu e você fôssemos puxados ao mesmo tempo pelos dois lados opostos. Alguém
puxa a gente pelo lado de cá e alguém puxa a gente pelo lado de cá no mesmo tempo. Por isso que a ansiedade, ela é destrutiva. É dividir a gente em partes, é desintegrar a nós, é sermos puxados em direção oposta. Isso vai gerar em mim e você uma esquizofrenia existencial. Perdemos a nossa identidade, o nosso sentido de vida e o nosso propósito de vida quando vivemos uma vida ansiosa. A ansiedade, irmãos, está preocupada, ela não vai esvaziar a gente do que vai acontecer amanhã, não. Sabe o que a ansiedade vai fazer? Ela vai nos impedir de viver o hoje, a vida hoje. Então ela não tira o problema do amanhã, ela nos impede de viver o dia que Deus nos deu hoje. Viver ansioso é como se fôssemos crucificados entre duas cruzes. A cruz do remorso do passado, em que vivemos lamentando por algo que nem vai voltar mais, nem tem mais como a gente interferir, já passou. E a cruz da preocupação com amanhã, que nem eu nem você temos a mínima capacidade de interferir em nada. É por isso que a ansiedade, irmãos, ela causa a desintegração do nosso interior. A ansiedade, ela nos faz sermos escravos do e se? E se não der certo? E se ela não fizer isso? E se o pastor não vier? E se o ministério não funcionar? E se a liderança for fulana? E se o meu patrão botar eu para fora amanhã? E se eu amanhecer amanhã doente? Isso é o que faz a ansiedade. Por isso que a ansiedade, ela é destrutiva, porque ela vai nos escravizar no e se. Esta condição inerente de ser destrutiva é da própria ansiedade. A ansiedade transforma a nossa vida em um teatro do absurdo. Nós não vivemos mais aquilo que é para vivermos. Vivemos em função do e se. Por isso que é uma vida, como se fôssemos atores e atrizes do teatro do absurdo. A ansiedade também, irmãos, além dela ser destrutiva, ela é enganadora. Veja, quando os discípulos estavam no barco, passando por uma tempestade, Jesus vinha andando sobre a água. Veja a capacidade da preocupação e da ansiedade que tem na nossa mente. Os discípulos, em vez de enxergar Jesus, o que é que eles enxergaram? Um fantasma. Ou seja, viver ansioso é criar problema onde não existe, irmão e irmã. É mudar a nossa mente para isso. A ansiedade tem esse poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de solução. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos daquilo que é eterno e focar os nossos olhos daquilo que é passageiro, circunstancial, na circunstância, naquilo que a gente está vivendo, no problema. A ansiedade, ela desvia os nossos olhos da eternidade e vai fixar o seu olhar naquilo que é efêmero. Para vocês terem ideia, irmãos, isso é comprovado estatisticamente. 70% das coisas que ficamos preocupados que irão acontecer, nunca vai acontecer. Se formos nos hospitais hoje, em todas as emergências, em todos os hospitais do mundo, a maioria do pessoal que está sendo atendido agora é por causa de crise de ansiedade. A ansiedade, ela é tão destrutiva, irmãos, que ela pode chegar ao nível de fazer eu e você ter todos os sintomas do infarto sem estar com infarto. Começamos a hiperventilar, respirar ofegantemente. Temos todos os sintomas da doença sem ter a doença. Tamanha capacidade que a ansiedade tem de transformar as nossas mentes. E essa ansiedade, essa preocupação vai gerar um medo na sua vida, um medo em você.
E esse medo vai sufocar, irmão, qualquer broto de esperança que pode vir no seu coração. Então, a primeira verdade revelada nesse texto é que a ansiedade ela é destrutiva. A segunda verdade que Jesus vai revelar aos discípulos e a mim e a você é que a ansiedade ela é desnecessária. Não há necessidade de vivermos uma vida ansiosa. Está no versículo 26 que diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? O 28 vai dizer: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. E o 29 vai dizer: eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. A ansiedade é desnecessária. A ansiedade, ela não deixa ver a obra da criação, como o texto afirma aqui. Deus alimenta as aves dos céus, veste os lírios do campo. Tudo isso é garantido pela providência divina. O que Deus está nos ensinando como teologia aqui é a doutrina da providência de Deus. Deus, Ele vê antes, Ele está no amanhã, Ele é ontem, Ele é hoje e é para sempre e eternamente. Esse argumento, ele pressupõe uma cosmologia bíblica que deve ser toda a nossa base de fé. Pense comigo, irmãos. Se Deus nos dá a vida, que é muito mais, como diz o texto, importante, não dará o alimento? Se Ele nos dá o corpo, que é muito mais importante, não nos dará os vestimentos? E esse texto, ele faz uma contextualização com o tempo lá de que, metaforicamente, Jesus está comparando o tempo de senhor e escravo. Naquela época, o senhor, ele era responsável pela alimentação, pelo vestimento, pela bebida de seus escravos. Por isso que Jesus usa essa metáfora do cuidado no vestir, na alimentação e no beber. A ansiedade, ela vai criar em você uma cegueira espiritual. Ela sequestra a nossa atenção para o que Deus já fez na sua vida até hoje, irmãos, e vai focar o nosso olhar naquilo que a gente não tem. Por isso que é desnecessário. Veja a tamanha cegueira que nos faz viver a ansiedade. Estamos mais preocupados com aquilo que precisamos, que Deus não nos deu ainda, que nem sempre é o que de fato precisamos, e deixamos de focar o nosso olhar naquilo que Deus já fez, principalmente na sua obra, quando deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que morresse por mim e por você na cruz do Calvário. Esta é a maior providência que eu e você precisamos. É a obra vicária de Jesus Cristo ali na cruz, dando a vida por mim e por você. Amém? Amém. Se Deus cuida do maior, como eu falei, a vida e o corpo, não podemos confiar nele para cuidar do que é menor, irmãos. Se Deus alimenta as aves, veste os lírios do campo, não vai cuidar de mim e de você, que fomos criados à sua imagem e semelhança? Precisamos aprender com a criação natural. Se a ordem criada, se o mundo criado testifica o eterno poder de Deus e a sua natureza divina, não providenciaria Deus tudo o que eu e você precisamos? Muitas vezes estamos vivendo ansiosos porque estamos buscando, querendo algo que não necessitamos. Por isso que Deus não permite termos.
Aí vamos viver uma vida ansiosa, principalmente no mundo de hoje, que é o mundo que a gente chama o selfie moderno, em que tudo temos que mostrar, tudo temos que postar, e vivemos uma vida nunca antes como hoje, de comparação com o outro. Se você quer se comparar a alguém, compare-se a Cristo Jesus. É a Ele que você tem que se comparar. Ele é que é seu espelho. Ele é que você tem que copiar. Se o filósofo que naquela época disse penso, logo existo, escrevesse hoje, ele ia escrever assim: posto, logo existo. Tamanha necessidade de nos expormos, de mostrar quem somos, que temos, que fazemos e que acontecemos. Portanto, irmãos, é desnecessário viver ansioso ou ansiosa por causa de quem Deus é. Deus é nosso Pai Celestial. Deus é o Criador. Ele é quem conserva, quem cuida, quem sustenta, quem governa o mundo. Certa vez, em uma viagem de avião, sentou-se na fileira do avião. O avião tem geralmente 3 fileiras de um lado, 3 fileiras do outro. Sentou-se uma senhora e uma criança. A criança, não diferente das crianças de hoje, com seu celular na mão, o tempo todo lá, passando o dedo, jogando, vendo os vídeos lá como as crianças de hoje. E a senhora o tempo todo nervosa, preocupada, toda ansiosa, preocupada. E aí o avião decola. Assim que o avião decola, que pega a altitude de voo, poucos minutos depois disso, começa uma grande turbulência no avião. E aquela senhora começa a ficar mais preocupada, mais ansiosa, começa a olhar para a criança nem aí. Parecia que nem estava ali sentada no avião. E ela ansiosa, já a sua respiração, além dos batimentos normais, olha para a criança e diz: você não fica preocupado, nem ansioso, nem nervoso com essa turbulência? Ele olha assim com aquela cara para a senhora e diz assim: eu não fico não. E ela fica pensativa, volta a olhar para a criança e diz: por quê? Por que você não está ansioso? Por que você não está preocupado? Ele olha assim para ele e diz: porque o piloto é o meu pai. O piloto da sua vida é Deus, é o seu pai. Porque você vive ansioso e preocupado com o amanhã. Se Deus é que é o piloto da sua vida, Deus é o seu pai. Aleluia. Você já viu mãe e pai, seu filho ou sua filha preocupado no sofá, pensativo com o que vai comer amanhã, com o que vai beber amanhã, com o que vai vestir amanhã? Por que eles não ficam preocupados e ansiosos? Porque eles confiam no pai e na mãe que tem. E por que você e eu não colocamos essa confiança plena e genuína naquele que é o meu pai, que é o meu piloto, que é o seu piloto, Cristo Jesus? Confie em seu Pai, irmãos. Uma vez que todas as coisas estão sob o controle de Deus, descanse. Descanse com a certeza de que Ele cuida de tudo em favor dos seus filhos, como diz Mateus 7, versículo 11. Então, a primeira coisa que o texto revelou é que a ansiedade é destrutiva. A segunda coisa é que a ansiedade é desnecessária. A terceira coisa que o texto vai revelar é que a ansiedade ela é inútil. Veja o versículo 27 que vai dizer: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ele usa aqui uma unidade de medida, que é o côvado, que naquela época era
representando na unidade medida de hoje 45 a 50 centímetros. Alguns estudiosos falam 45, outros 50, e nenhum dos teólogos tem uma certeza cravada de que Jesus está falando em relação a tempo de vida ou crescimento em estatura. Mas o que importa para a gente aqui é a ideia central desse versículo, dessa fala de Cristo Jesus. Por isso que eu pergunto, para mim e para você, qual de nós temos o controle sobre a nossa vida? Qual de nós? Por mais rico que fôssemos, Elon Musk foi declarado esses dias agora o primeiro trilionário da história do mundo. Mas se Deus der uma ordem agora, não tem dinheiro no mundo que faça ele viver sequer um segundo a mais. Porque é o Senhor que tem o controle na minha vida e na sua vida. Portanto, quando vivemos preocupados ou ansiosos, estamos vivendo a ilusão de que é possível eu ou você controlar qualquer coisa da nossa vida. Algo que jamais poderíamos controlar. Por mais, irmão e irmã, que você se esforce, por mais que você se preocupe, por mais que você se consuma em ansiedade e em preocupação, nada disso pode acrescentar um instante sequer da sua vida. Pelo contrário, o que a gente vê como realidade é que a ansiedade ela encurta os nossos dias de vida, rouba as nossas forças, mina a nossa fé, enfraquece a nossa confiança em Deus. A ansiedade ela nos adoece por dentro, destrói sonhos e nos conduz a uma vida que é totalmente diferente da vida que Deus quer e tem para mim e para você. Os hospitais estão cheios, irmãos, agora neste momento, de vítimas da ansiedade. A ansiedade mata. Quando estamos ansiosos, estamos teimando com Deus em tomar as rédeas da nossa vida. É como eu e você estivesse dizendo: me dê controle. Na minha vida cuido eu. Quando vivemos ansiosos e preocupados, estamos revelando isso. A ansiedade ela nos leva a perder a alegria do hoje, por estarmos preocupados com o amanhã. Matamos o hoje, ansiosos com amanhã. Toda a preocupação do mundo, se juntássemos agora toda a preocupação de todos os habitantes do mundo, 8 bilhões de pessoas, todos reunidos, preocupados numa só força, mesmo assim, é incapaz de mudar qualquer coisa da vida. Não muda absolutamente nada. A ansiedade, irmãos, ela é incapaz de realizar qualquer coisa. Por isso que vai revelar também para você que ela é inútil. Essa é a terceira revelação de Cristo Jesus aqui. Primeiro, que a ansiedade ela é destrutiva. Depois, que ela é desnecessária. Terceiro, que ela é inútil. E a quarta revelação, que está no versículo 30 e no versículo 32, é que esse tipo de ansiedade, este tipo de preocupação, ela é pecado. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está falando aos discípulos aqui. Se fala para os discípulos, se nós formos alcançados pela graça, mediante a fé, fala comigo e com você. Se aqui a nossa regra de fé e prática serve para mim e para você. O que é que vai dizer o versículo 30 e o 32? O 30 vai dizer assim: ora,
Se Deus veste, do 30 ao 32 dias, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nós vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. A ansiedade, ela é gerada no ventre da incredulidade. Quando os nossos corações são tomados por essa incredulidade e por essa fé pequena, registrada aqui no versículo 30, qual é o resultado, irmãos? Ansiedade, vida de preocupação. Essa é a consequência da nossa incapacidade de confiarmos plenamente em Deus, de darmos o controle total da nossa vida nas mãos do Senhor. Existe um missionário muito famoso chamado George Miller. Ele dizia que a fé e a ansiedade, elas são escudeiros. Quando a ansiedade chega, a fé vai embora, mas quando a fé chega, a ansiedade também cai fora. Não tem como existir na minha vida e na sua vida ao mesmo tempo fé e ansiedade. Não tem como ser em cima do muro. Ou você tem uma vida de fé plena, ou você vai ter uma vida de ansiedade. São incompatíveis, irmãos. A ansiedade é incompatível com a fé cristã. E quando não vivemos essa fé, vamos ser semelhantes, como o texto diz aqui, aos gentios, aos pagãos. Vamos ter comportamento e vamos testemunhar como um incrédulo, como aquele que não crê em Deus. Isso vai comprometer o meu testemunho e o seu testemunho. Como eu e você quer evangelizar lá na rua, quer testemunhar dentro de casa, no nosso trabalho, convidando aqueles para ter esperança na vida eterna, se eu e você estamos ansiosos e nem confiamos naquilo que é terreno. Como, irmãos? Como testemunhar? Como chamar? Como? Se eu e você, que tem o conhecimento da palavra, que fomos alcançados pela graça, não cremos na nossa vida terrena, como eu vou falar do que é eterno? Como eu e você vamos encorajar pessoas a colocarem sua confiança em Deus, se nem eu nem você confiamos neles hoje, na vida presente? Essa incredulidade prática que eu e você possamos estar vivendo agora, com essa vida ansiosa, essa vida preocupada, ela esvazia o nosso testemunho